Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, diretamente aqui do Templo Central das Assembleias de Deus de Betim. E nós convidamos cada um de vocês que estão nas suas casas a estarem conosco, a partir deste momento, então, para mais uma linda aula de escola bíblica dominical. Nós estaremos orando, fazendo uma oração, logo após o pastor Isaías Acácio, louvando ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Pai santo e querido, Deus bendito e eterno, graças te damos, Senhor, mais uma vez, pois estamos em tua presença, na tua casa, nesta manhã de domingo, mais um dia para aprender a tua palavra. Ó Deus santo e querido, esteja conosco nesse dia glorioso, abrindo o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Deus santo e querido, visita cada irmão que está no seu lar, conectado conosco neste momento, que ele também, Senhor Jesus, possa aprender um pouco mais da tua palavra nesta manhã. Aqueles irmãos que já se fazem presente conosco no templo, que o Senhor continue nos abençoando, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, que privilégio poder reencontrá-los nessa gloriosa manhã de domingo, render graças ao Senhor pela vida de cada um dos senhores presentes aqui no templo, aos nossos muitos internautas também que já vêm chegando para se conectar conosco através de nossas plataformas digitais, a nossa saudação a todos os senhores, aos vossos familiares, e desejando a todos um excelente domingo na presença do Senhor e uma semana radiante de muitas bênçãos. O desejo do nosso coração é que a mão do Senhor permaneça estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, que tenhamos nessa manhã, uma manhã gloriosa e proveitosa do ensino bíblico da palavra de Deus, alimentarmos as nossas almas a fim de prosseguirmos caminhando até a vinda gloriosa de Jesus que se aproxima. Nós queremos louvar ao Senhor com o hino 205 da nossa harpa, a graça revelada no Senhor, e a graça está disponível a todos que a procurarem, e recebendo ela, por certo, terão dias felizes, momentos melhores, enfim, a certeza da gloriosa salvação. 205, louvaremos ao Senhor. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste
na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova. Tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor Jesus por mais este belo hino entoado nesta manhã gloriosa. Pois bem, meus amados irmãos, hoje nós estaremos estudando e aprendendo a palavra de Deus com o pastor José Ronaldo. A lição de hoje, a lição de número 3, nós iremos tratar sobre a eleição e a predestinação. O texto áureo encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criram e perseveraram na fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe. Você que não tem a sua revista de escola dominical, abra a tua Bíblia conosco no livro de Efésios, capítulo 1, versículos do 4 ao 12. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo geral da lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas
a receber bênçãos espirituais. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então nós temos uma lição muito interessante nesta manhã. Sabemos que há muitas dúvidas em relação à eleição e predestinação, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá sanar essas dúvidas no teu coração nesta manhã, e nós seremos muito edificados através desta lição. Quero convidar o pastor Jefter Ciscoto, que também é um dos superintendentes da escola dominical aqui do Tempo Central, estará fazendo essa oração logo após o pastor José Ronaldo lecionando esta manhã. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, apresentando mais essa escola dominical, que será uma bênção para a sua vida, com certeza. Senhor nosso Deus e querido Pai, graças te damos por mais uma manhã tão abençoada, que os teus servos já estão aqui, Senhor, presenciais na tua casa, também aqueles que estão nos acompanhando através desta transmissão. Ó Senhor, obrigado por essas vidas. Continua, Pai, abençoando cada lar, que este ensino bíblico possa fazer a diferença em cada vida, nos dando, Pai, capacidade, nos dando, Pai, graça a cada dia, para aprendermos cada momento mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de estarmos na Tua casa, bendizendo ao Teu nome. Usa Teu servo, pastor Ronaldo, mais uma vez, nas Tuas mãos, para nos transmitir esta palavra e nos ensinar de acordo com a Tua vontade e a permissão do Teu Santo Espírito. Te agradecemos e louvamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aqui engrandecer os céus pela vida do nosso presidente, pastor Neemias, pela confiança. Ao nosso pastor Neemias aqui, Ribeiro da sede. É muito bom rever o nosso pastor também Isaías, pastor Jefter Ciscoto. Enfim, é muito bom estar com os irmãos aqui mais uma vez para ministrar a poderosa palavra de Deus na escola bíblica dominical. Queridos, eu quero também agradecer a todos os internautas que estão conosco, aqueles que estão já conectados desde cedo e aqueles que estão se conectando agora. Que o Senhor continue abençoando de uma forma toda especial em nome do Senhor Jesus. Muito bem, o assunto de hoje é um assunto que em certo ponto, ele é polêmico, mas em certo ponto ele é muito sugestivo. Polêmico por causa de dois grandes homens que estudaram sobre esse assunto e que um se contrapôs ao outro, onde nós sabemos de Calvino e onde nós sabemos de Jacob Arminius, um monge holandês, onde começou todo o pensamento sobre o arminianismo e também a questão do calvinismo com João Calvino. Bom, nós vamos tratar o assunto de uma forma bem sintetizada, não tem como nós entrarmos realmente no assunto de formas a mergulharmos para extrairmos tudo o que precisamos. Todavia, a nossa lição de hoje, ela nos dá um amparo muito grande. Está recheada de assuntos, de versículos, e o primeiro ponto a expressar nesta manhã na nossa escola é sobre os nossos objetivos específicos. Eu não canso de falar que toda aula ela tem um planejamento geral e tem algo para ser alcançado especificamente. E os nossos pontos específicos para essa manhã é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, por que se dá esses dois termos dentro do pensamento paulino, por que Paulo usa essas palavras da forma
substantivas, eleição, e também no caso a predestinação. Eleger alguém, predestinar alguém. Com qual princípio o apóstolo Paulo escreveu isto à igreja dos irmãos Efésios? Nós vamos também procurar, de uma forma muito simples, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Não é algo terreno, é algo eterno. Algo que aconteceu há muitos anos. Haja vista que usa-se uma terminologia teológica para dizer na eternidade passada. A gente fica meio assim preocupado se é eternidade, não tem passado, não tem futuro. É tudo a mesma coisa, sem princípio e sem fim. Mas numa questão teológica se usa muito assim. Nessa questão do passado, a eternidade passada, foi assim que o Eterno fez. Nós vamos procurar entender isso. E, por fim, constatar que a predestinação bíblica, ela retrata bênçãos concedidas aos eleitos. Então, nós vamos nos ater a esses três princípios: esclarecer, explicar e constatar os assuntos concernentes à eleição e à predestinação. Sendo assim, nós temos na nossa introdução, logo de início, a eleição e a predestinação. São termos importantes por quê? Porque eles estão ligados diretamente à soteriologia, à doutrina da salvação. Está no sentido de quem é salvo e de quem não é salvo. Quem participa dessa salvação e quem não participa. Quem de fato está inserido no projeto da salvação e quem está excluído desse projeto. Uma vez que conhecemos um Deus de amor, como a Bíblia revela constantemente, a Bíblia diz que o Senhor, na sua presciência, Ele já designou tudo. Gastaria um tempo, daqui a alguns instantes, sobre esse termo presciência. Vamos continuar. Primeiro ponto a ser tratado, como eu disse nos objetivos, é esclarecer. Vamos esclarecer, então, o que é esta eleição. Para que fomos eleitos? Eleitos em quem? Fomos predestinados em quem? Porque o texto é bem fácil de nós entendermos. Está lá, a dádiva da eleição precede a nossa existência, ou seja, antes da fundação. De quê? Do mundo. Isso já estava na eternidade, no próprio coração, na própria mente do eterno Deus, desde então. Isto não é algo novo. O eterno não foi pego de surpresa por ninguém. O fato já estava na sua eternidade consigo e o seu Filho para com o ser humano. Vamos entender os detalhes. Primeiro, eleição divina, não é humana. Não precisou de ninguém me dar um voto para saber se eu posso ou não ocupar essa posição. Esta eleição partiu a priori do próprio eterno Deus. Vamos lá. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. E aí, seja, Paulo menciona três aspectos que eu quero frisar. Os três aspectos da eleição do eterno com nossa vida está baseada em quê? Essa eleição, ela é cristocêntrica. Diz que eu estou eleito nele. Esse eleito nele, segundo a língua grega, quer dizer en autos. En autos está se referindo ao que Paulo disse no versículo 3. Que nós estamos abençoados em Cristo. E fomos eleitos nele. Nele quem? O Cristo. Logo,
a nossa eleição, ela tem um ponto central, em uma pessoa, no Cristo. Segundo a língua portuguesa, ou o Christos na língua grega, ou Machia na língua hebraica. Então, seja, em qualquer língua, está no centro daquele que é o próprio Filho do Eterno. É nele que você que está me assistindo e ouvindo, vocês que estão comigo aqui na nossa sede, entendam, eu estou eleito em Cristo. E aí então essa eleição ela é cristocêntrica. Primeiro ponto. Segundo, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que houvesse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Antes do que está em Jó 38, versículos 7 e 8, que o Senhor lançar fundamentos na terra. Antes de tudo isso, sim, estava no seio, estava na mente, estava na vontade, estava no querer. Nem tanto que a Bíblia vai mencionar várias vezes, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Ou seja, segundo o querer do próprio Criador. E nisso, o terceiro ponto. Esta eleição, ela tem objetivos. Esta eleição, ela tem princípios primordiais para as nossas vidas. E quais são, professor? Primeiro, ser santo. Segundo, irrepreensível. Então, essa eleição é desta forma? Sim. Esta eleição, então, partiu de Cristo? Sim. O Pai nos abençoou em Cristo. Nele nós temos então uma eleição em que para a salvação em Cristo. Aí aquela história que eu já sei há muito tempo, desde o século XVI para cá, dos reformadores, as discussões, fique tranquilo, 16 do século XVII, nós não vamos entrar nisso agora, vai ser o último ponto do nosso fechamento. Por agora, entenda, você é eleito em Cristo. Outro ponto interessante, porque nós temos o comentarista da Bíblia Pentecostal, Donald Stamps, o editor da Bíblia, de estudo pentecostal, ele afirma que esta eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, ou Jesus Cristo. E ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Isto é fato. Alguém só pode estar em Cristo se realmente reconhecê-lo como seu Salvador. Uma vez reconhecendo Ele como Salvador, você está agora em Cristo, unido a Cristo, conectado com Cristo. É uma expressão, uma particularidade de Paulo nas suas estruturas de carta. Qual? Estar em Cristo, com Cristo, no Cristo, em Cristo, viver com Cristo. Paulo usa muito isso, para ninguém ter dúvida que realmente era Paulo, que a carta era paulina, que a instrução era de um homem realmente chamado, vocacionado pelo Senhor para dar continuidade ao seu reino na face da terra, pregando o Evangelho. Em Cristo, estar com Cristo, viver em Cristo. E aqui nós temos isso. Ninguém pode ser eleito da seguinte forma: você agora vai para o céu, tá? Você agora vai para o inferno. Não é desta forma. Seria arbitrário. E quem conhece um pouquinho dos atributos do eterno Deus, sabe que ele nunca foi e nunca será arbitrário. Mas sempre julgará, sempre fará as coisas com a base do amor. Na base do amor, da sua compaixão, da sua benevolência e, por que não falar, a verdade. Continuemos. O segundo ponto interessante ainda sobre essa eleição de eleitos, eu disse que tem um princípio. Por que nós somos eleitos? Para ser santo e irrepreensíveis. Vamos lá. As condições da eleição.
Quais são elas? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Queridos, é fato. Não é só a Bíblia de Estudo Pentecostal. Qualquer Bíblia que você pegar, seja ela na língua espanhola, Reina Valera de estudo, seja na versão NVI, seja na versão King James, seja na atualizada, seja Almeida, primeira Almeida, todos os textos que vocês pegar, que analisarem o texto, a salvação está baseada no sentido de todos. Todos. Não é alguns. Não é alguns. Não tem um povinho mais predileto do que o outro, não. É todos. E o termo é bem claro. Olha só, esse é o texto áureo dos nossos cultos relâmpagos ou culto ao ar livre. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que crê. Opa, peraí, então é para todos, mas tem que crer, então está na base da fé. Aleluia. Está na base da fé. Então não é só menos aqui, vai, você agora vai para o céu. Não, você também vai. Não, não é assim. Está na base da fé, do você crer, do acreditar. Vamos citar um texto que é muito usual para a gente. Romanos 10:17, a fé vem pelo e ouvir a pregação da. Então, seja, quando eu entendo esta mensagem, eu adquiro fé. Fé em quem? Naquele que desde a eternidade o Pai já determinou. Se a entender quem é você, já estão eleitos quando te receberem. Esta é a base. E aí, ou seja, para ser santo e irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 a 6, lá fala que todos os homens sejam salvos. Não é alguns. Nós precisamos eliminar isto da página da história da igreja, da página da história do cristianismo. Essa é a ideia. Uns somente que vão ser salvos assim. Outros podem viver do jeito que for, na hora que for o momento, se ele é eleito, ele vai receber a palavra, vai se converter e vai para o céu. A base não é assim. Isso seria imprudência de um Deus que é sábio. A verdade é que a eleição parte do pressuposto do amor de Deus para com a humanidade, mesmo nós não amando, Ele nos amou primeiro. Aleluia! Ele nos amou primeiro. E aí vamos continuar. Cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Qual era a mensagem que Cristo, Yeshua, pregava na Galileia, perto da Judéia? Arrependei-vos. Qual que era a mensagem de João Batista que ele pregava? Arrependei-vos. Qual que é a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes que todos estavam ouvindo? Arrependei-vos. Qual que é a mensagem que está em Coríntios que fala sobre a questão da tristeza segundo Deus? Traz arrependimento. O tempo todo somos chamados para retroceder, para arrependermos e adquirirmos fé na palavra e entender que um dia alguém justo decidiu ir para o Calvário, morrer para os injustos, para que ele fosse adotado na família divina, na presença do Criador. Aleluia! É isso, professor? Sim, é isto. Vou brigar, discutir, degladiar com o quê, queridos? É isso que está no texto. Por qualquer um em sã consciência vai pegar o texto na língua que foi escrito e vai fazer interpretação, ao menos que ele quer deturpar a mensagem e atrair para si o crédito. Porque, biblicamente falando, só existe uma forma. E a forma é em Cristo Jesus. O texto continua a nossa lição. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Maravilha. Então, tem que ter arrependimento, tem que ter fé
e só é alcançado pela graça. Um favor que eu nunca mereci, mas ele decidiu me amar e decidiu me resgatar. Eu sinto uma presença muito grande aqui, tem até que segurar, porque a gente está dando aula, senão a gente acaba sendo renovado e dando lugar, porque a presença é real. Não tem outra coisa não, meu amado. Não existe outra forma de entendermos isto não. Aleluia! O que nós entendemos é o sinergismo, que entende o que? Uma atuação direta do Eterno que provém, que nos provê a salvação, e o homem, ele dá uma resposta para o Eterno. Eu aceito esse projeto. Eu aceito esta mensagem. Eu aceito agora, então, entrar debaixo dessa promessa. Aceito, então, ser resgatado. Ele reconhece que não pode de si próprio, mas alguém lhe ofertou um sacrifício, e quem entrar debaixo desse sangue são purificados seus pecados. Maravilha, vamos lá. Outra coisa importante, 3, vida santa e irrepreensível. Amados, essa santidade aqui não é uma santidade exteriortipada, não. É uma santidade interiorizada. É uma santidade que começa lá dentro e que vai contribuir com as minhas práticas. Porque uma vez que eu estou arrependido, é natural a regeneração ir acontecendo. É natural. Eu ir me transformando, mudando, me adequando, sendo modelado segundo o padrão da imagem de Cristo de varão perfeito. E aí está aqui. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Eu fiz questão, porque aqui fala, eu circulei, anotei algumas coisas. Esse santo aqui, na língua, é hagios, que tem o sentido de viver separado do pecado. Então não é a questão só de uso e costume, como alguns pensam. Isso vai contribuir? Sim, uma vez que já tem santidade interna. Não adianta nada ter essa qualidade externa, se interno eu ainda estou podre, não estou arrependido, não mudei, não adianta nada. Você mais um fariseu, mais um saduceu, você mais um ignorante da fé. Precisa ter dentro de mim essa santidade. Eu quero ser separado do pecado para viver unicamente para o Senhor. Lutar para resistir todo dia, esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, vigiar de fato, lutar corretamente, e se preciso, eu estou disposto a abrir mão de tudo só para herdar a minha salvação. Não vou negociar a minha fé. Santidade, separação do pecado. Aí pega e fala sobre a questão de ser irrepreensível, que nós estamos aqui, o comentarista colocou transliterado, amomos. Esse termo amomos tem um sentido de sem defeito, ou seja, está ligado com a base de culpa. O fato de ter uma vogal antes, amomos, é um sentido de inculpável, segundo a língua grega. Então, ou seja, quando ele me elegeu antes da fundação do mundo. Essa eleição tem um princípio, o centro dela, o norte, o âmago, o ápice é Cristo. É nele que eu estou. É nele que eu estou embasado. Automaticamente ele me chama para ser santo. Você vai ter que ser separado. Não tem como andar com Deus que é santo vivendo a imundícia. Ou você escolhe, não tem como comer da mesa do Senhor, comer da mesa de Satanás. Você decide, santidade. Maravilha, maravilha, maravilha. E depois, inculpável. Ah, mas vão falar comigo que eu já pequei, que eu errei. Muito bem, você está conjugando certinho o verbo. Pequei, errei, fiz. Outrora, sim. E agora? Agora é a nova vida em Cristo. É uma nova vida em Cristo, arrependido, inculpável, porque você está lutando para ser irrepreensível. Para que você seja encontrado digno, que quando o Senhor vier buscar a igreja, você suba no arrebatamento com ele. Então nós temos esse primeiro ponto.
Os nossos primeiros objetivos específicos, um dos primeiros, é entender isso aqui, é esclarecer o que é essa questão da eleição e predestinação e que base que ela foi feita. É uma lei divina, é cristocêntrica, é antes da fundação do mundo. E, além de tudo isso, me chamou para ser santo e irrepreensível. A base de tudo isso é a condição da eleição. A condição da eleição é para todos, não é para alguns humanos, é para todos humanos, para toda a raça humana. Ah, mas tem gente que não quer. Perdoe a franqueza. Se tem alguém que não quer, a culpa não é nossa, a culpa não é do Eterno, a culpa não é de Jesus. A culpa é do homem que não quer se curvar, está enrijecido o coração como pedra. Mas o tempo dele vai chegar. Se ele acreditar e receber, a história pode mudar. E ele entra na eleição ainda, pastor Ronaldo? Claro que entra, porque a eleição não é mérito do homem, a eleição é mérito do Cristo. Aleluia, oh glória, bendito seja o Senhor. E o que é que nós temos que atentar para o fato agora, uma vez que eu tenho uma vida santa e irrepreensível, inculpável, como que eu tenho que andar? Nós temos aí Efésios capítulo 5, versículo 1 a 3, e eu faço questão de citar Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 3, está escrito: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em ofensa e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, uma vez que eu estou vendo uma vida santa e irrepreensível, ou seja, separado do pecado e inculpável, a prostituição não pode mais. Mas há uma diversidade aqui. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santo. Quem já está separado e inculpável não pode mais mexer com esses elementos da natureza morta do velho homem e da velha mulher. Precisa lutar contra isso. Porque o tempo todo isso vai querer te assistir, mas você pode decidir: não quero, não faço, não vou ceder. Eu tenho um alvo, e o meu alvo é o céu. Você pode decidir. E assim, querido, nós ficamos esclarecidos com respeito a esse ponto. E por fim aqui, no primeiro ponto, que é esclarecer sobre a eleição, a predestinação, está assim: a nova vida dos eleitos, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. O velho homem não pode se levantar. O velho homem precisa cada dia mais se sentir no seu lugar. Aonde? Sepultado. Ele não pode despertar. Mas isso pode acontecer, professor? Claro que pode. Dá lugar para os seus desejos. Deixe lugar para esse desejo altivo que o tempo todo a sua carne é atraída para poder praticar. Daqui a pouco, você começa a viver o quê? A estaca zero novamente. Por quê? Mas o sangue de Cristo não nos perdoa? Perdoa. É aí que entra, então, uma expressão. Nunca eu posso basear nesta expressão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Reino de Deus não é que nem uma empresa. Você vai lá, acabou o tempo, você pega a restituição de tudo, quebra o contrato, tem outras coisas para poder você retirar fundo. Não existe isso. Você está salvo, você está na condição de salvo, está vivendo em Cristo, luta por isto, persevera, guarda a sua fé para você não entrar em tentação. Não seja engodado pelas situações que o mundo tem oferecido constantemente, de todas as formas possíveis que vocês imaginarem. Precisamos vigiar nesse sentido. Quer dizer, então, que a justificação de Cristo é uma única vez, ele já fez. Se eu errar, a Bíblia diz, não erra. Lute para não errar. E se errar, você tem um advogado.
você tem alguém que pode te assistir e advogar a sua causa perante o grande juiz. Biblicamente falando, é assim. Então, vamos continuar. Então, todas as práticas e condutas que eu tinha errado, eu tenho que esquecer isso? Sim, porque você é um eleito em Cristo. Você foi chamado para a salvação em Cristo. Você está em Cristo. Você está vivendo uma graça. Não é porque estamos na graça que vamos pecar. O apóstolo Paulo falou isso. Aleluia. Não é porque estamos na graça que vamos pecar. Não é porque estamos libertos que vamos dar liberdade à nossa carne. Efésios 5:13. Não vou fazer isso. 14, não. Não deis liberdade. Foste chamado à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à sua carne. Vamos lutar. Existe um céu me aguardando, existe um lugar de glória te aguardando, existe muitos irmãos e irmãs que já estão na eternidade e nós o veremos em nome do Senhor, se nós perseverarmos até o último dia. Está escrito assim na nossa lição, que o que tem que lutar contra isso? Existe um ponto que está lá que fala sobre fornicação. Eu vou pegar somente esse termo, porque os demais são impureza, que também está ligado dentro da fornicação. A avareza, que não deixa de ser um apego ao material, que acaba sendo algo também de imoralidade, tanto no sentido físico, quanto na pessoa também no caso espiritual. Existe a questão da embriaguez, que também acaba colocando a pessoa impura. Então eu vou pegar o termo fornicação, que é um termo usual para falar de uma atitude de jovem, de uma pessoa que não está casada. Só que o termo na língua grega é porneia. E o termo porneia, pastores, igreja, queridos ouvintes, está ligado com o termo de todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Não é só a fornicação. Encaixa vários pontos ligados à sexualidade. Ou seja, todo tipo de contaminação sexual. Seja ela fora do casamento, seja ela no casamento, seja na vida de um jovem, seja na vida de qualquer pessoa, essa imoralidade sexual. Isto traz contaminação e prejuízo para as pessoas. Para quem foi eleito, repito, precisa viver, andar, caminhar como verdadeiro filhos da luz, cidadãos dos céus. E nisto nós vamos aqui entender que esse processo de salvação, nós temos que todo dia, com a face descoberta, como olhando no espelho, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. É uma constância. Não é só hoje, é todos os dias. Eu estou embasado num princípio maior. E o princípio maior é a palavra. E a palavra diz o quê? Que eu estou em Cristo. A palavra diz o quê? Que eu fui eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Um projeto da eternidade revelado à humanidade no seu tempo exato, segundo o querer e o amor do nosso Deus. E assim ficou bem claro que queríamos trazer como objetivo específico, prioriamente, esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. Você é predestinado, pastor Ronaldo? Eu sou. E o senhor é eleito? Também. É mesmo? O senhor é calvinista? Não. Só o quê? Meu pensamento é arminiano. E quando Armínio ele fez esse pensamento, foi simplesmente para combater, foi chamado de remonstrante, ou seja, aqueles que eram contraditórios, aqueles que protestavam contra o pensamento de Calvino, em alguns pontos chamado de Tulipe. E nisso surgiu o Facts, que é, no caso, uma forma de entender os 5 pontos de Armínio,
para combater os 5 pontos de Calvino. E aí nós temos na nossa lição alguns livros. E eu vou citar um que eu tenho lido, tenho usado muito, que está bem aí, que fala sobre arminianismo puro e simples. Puro e simples, da CPAD. Lá o escritor, ele traz inúmeros nomes de homens arminianos que deixaram o seu legado na história e que ponderaram de forma extraordinária sobre a questão da salvação. Para outros, nós somos iletrados, não sabemos nada, não conhecemos nada e não temos história de nada. Não. Existem vários homens que deixaram o pensamento, que seguiram o pensamento arminiano, da questão do Senhor ter contribuído para como o homem poder entender isto. Ou seja, leia o livro depois. Lá mostra todos os textos que os calvinistas usam para tentar deturpar e falar que nós não sabemos nada. Pelo contrário, a Bíblia está recheada de pontos, onde deixa bem claro que esta eleição foi na presciência, que é chamada de prognosis, segundo a língua grega, antes, de antemão. O Senhor então viu. Então isso aqui vai para o inferno? Não. O Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Repito, e Paulo foi enfático. Nele está ligado a Cristo. Não é segundo o sistema humano, segundo o sistema da salvação, da soteriologia em Cristo. Guarda isto, por favor. E aí nós temos outro ponto que nós falamos aqui, que é explicar esse termo predestinação. Vamos lá. Predestinação para os filhos de adoção. Predestinar quer dizer mostrar o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, termo grego, é chamado aí de prorizo, segundo a língua grega, prorizo. Traduzido como predestinar, ou seja, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar por antecedência, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Ele determinou antes, na sua presciência. Mais ou menos assim. Sou eterno, tenho um desejo, e esse desejo vai se concluir em toda a minha criação. Então, eu já vou eleger todos em você, tá, meu filho? Todos em você. Todos aqueles que entenderem que eu sou único e que você é o filho amado a quem enviei para resgatá-los, todos estão dentro do projeto. Todos estão eleitos e predestinados. E essa predestinação é para quê? Para ser filho. Para ser adotado como filho. Pastor Isaías, eu peguei o texto sobre a questão de adoção de filhos, segundo a língua grega, como é formidável. Para nós aqui chegou tudo mastigadinho, mas quando você chega lá no texto e vai analisar ele, na língua que foi escrita, a saber, a grega, o grego koiner, o grego bíblico da época, a gente fica assim, impactado. Porque o Senhor determinou? Sim. E qual que é essa determinação? Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E aí que está, que é coisa linda. Porque quando a gente fala sobre a questão que o Senhor nos elegeu nele, esse termo, fazendo um estudo, uma pesquisa no comentário do Dr. Moody, ele diz assim que em grego está a voz média. Então, ou seja, ele nos escolheu para ele mesmo. É como se houvesse uma redundância, segundo a língua grega. Então, ou seja, ele nos escolheu para ele mesmo, para si. Para si. Então, ou seja, a escolha dele já estava embasada no seu desejo e no seu amor para comigo. Antes
Muito antes. E aí, quando chega a questão da predestinação, ou seja, em Cristo, por conseguinte, existe uma declaração de fé das Assembleias de Deus, que nós acreditamos que os salvos é presidido pelo conhecimento prévio de Deus, pelo conhecimento prévio daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, usamos aqui até um termo, porque está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29, que eu faço questão de ler, porque é um texto muito usado por eles, para dizer que isso aqui está assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. O tempo todo vai estar ligado à imagem do Filho, ao querer do Filho, à vontade do Filho, estar em Cristo. Não é no sistema humano, é no sistema do Cristo. É cristocêntrica essa eleição, essa predestinação é para ser a imagem do Cristo. E aí nós temos a continuação, o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Fomos chamados pela pregação do Evangelho. E recebemos esse chamado. E quem chamou, também está escrito, justificou. Quem ouve o chamado do Evangelho é justificado. Entra debaixo o quê? Do sacrifício do Cristo do Calvário, está perdoado. A sua culpa está apagada, é uma nova vida, é uma vida em Cristo. E depois, já esse que foi justificado, esses também glorificou. Há um momento da minha glorificação, e não é aqui, é na eternidade. É o fechamento de todo o plano de salvação. Coisa linda. Ou seja, quem predestinou em Cristo, ele chamou. Esse chamado vem pelo Evangelho. Quem ouve a palavra do Senhor, muitos são chamados, mas poucos são. Porque essa escolha é de quem? É do homem? Não. O próprio Cristo disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi e vos nomeei e designei, vai e dê fruto. A escolha parte do princípio, é no sentido vertical, e não aqui na horizontal, é de lá para cá essa escolha. O desejo é de lá da eternidade para cá. Continuando. Agora, essa predestinação é para quê? Filho por adoção. Queridos, vamos encontrar pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 vezes o termo adoção nos escritos paulinos. 5 vezes o termo paulino vai ser explanado, exposto nas suas cartas. Por que Paulo fala isso? Esse termo adoção, amados, dentro da lei judaica, não era bem quisto. Mas os romanos entendiam essa questão de adoção e era algo já prático entre os gregos. Prático entre os gregos. Ser adotado. Aí eu fiz questão de anotar quando Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 15, que nós não recebemos o Espírito para viver com medo deste mundo, mas recebemos o Espírito de adoção de filhos, que clama, Abba, Pai. Como que está escrito lá, pastor Ronaldo? Lá está escrito ruiotessia na língua grega. Ruiotessia é a junção de ruios, que é filho, e tessia, colocar no lugar. Vem de tetemi, colocar alguém no lugar como filho. Eu não era, você não era, nós não éramos, mas Ele, oh glória, nos fez ser filho. Entramos na condição de filho. Então, o Pai do Cristo é também o meu Pai. Aleluia! Então eu estou dentro de todo o projeto que foi vaticinado aos patriarcas, tudo. Eu estou, você está, todos que aceitam que estão em Cristo, estão inseridos neste plano para a eternidade. Aleluia! Ruios tessia, ruios, filho, tessia, lugar de colocar alguém. Então, e aí tem a questão, que o termo aqui que é usado é a questão de Abba. Queridos, igreja, ouvintes, Abba não é um termo grego.
Abba é de raiz aramaica. Abba. Ou seja, o espírito que clama, Abba. Aí na língua grega está Abba, Ro Pater. Pai. E Pater é na língua grega. Abba, como que eu posso traduzir? Pai. De uma forma carinhosa, papai. E de uma forma mais usual, segundo a cultura, a variação linguística que existe no nosso país e no mundo, painho. Ou paizinho. Forma carinhosa. Então, esse espírito de adoção de filho que habita em mim, que me faz clamar, Abba, Pai, ele me ajuda a manter uma intimidade, comunhão com o meu Criador. Quando eu entendo isto, eu não vou ser mais levado por qualquer vento de doutrina estranha. Vou manter a minha fé, vou estar embasado em princípios. E aí, outro fato interessante, que quando é que isso acontece? Segundo o beneplácito da sua vontade. Aí me perdoe novamente gastar um pouco mais da língua grega aqui, queridos. Porque o beneplácito está falando como a eudoquia, que é o sentimento de complacência de Deus ao homem. Não é coisa humana, é a complacência, é o querer, é a vontade. Eu estou até usando aqui alguns termos para mostrar esse relacionamento de antropomorfismo, ou seja, Deus com sentimento, é questão de homem. Então, ou seja, ele assume esse sentimento para relacionar com a sua criação e mostrar que sempre lhe amou e que sempre continuará lhe amando, porque a essência desse Deus soberano, que na sua presciência estabeleceu a salvação e a eleição, sempre foi na base do amor genuíno. Aleluia! É isso que nós temos que entender. É dessa forma que precisamos compreender. E quais são os privilégios dessa adoção? Os privilégios são maravilhosos. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. E o que eu acabei de falar? O que foi nos dado? O espírito de adoção de filhos, que clama, Abba, Pai. Este é o princípio maior. Ou seja, e outro fato que tem que ficar claro para todos aqui agora, é o nosso terceiro ponto para nós fecharmos. Porque nós já aprendemos sobre o esclarecimento entre eleição e predestinação. Acabamos de explicar a questão da eleição divina, como que ocorreu antes da fundação do mundo. E entendemos os benefícios segundo o beneplácito da vontade do Senhor. E agora, o terceiro e último ponto. Nós vamos rapidamente discorrer, que é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas. Existe uma bênção para essas pessoas. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais. Você que está me ouvindo, você que está aqui, o que é que um pai quer para o filho? Que ele se dê bem na vida, não é? Que ele alcance uma posição, consiga andar com suas próprias pernas, mas mesmo sabendo que ele está andando com a sua própria perna, a gente está sempre policiando de um lado ou do outro, não é assim? O pai? Ou seja, o mesmo pai que nos elegeu antes da fundação do mundo em Cristo, e já nos enriqueceu em Cristo, e nos deu bênção por meio de Cristo, ele agora vai falar assim, olha as bênçãos, priorize, guarda, zele disto, porque é presente de pai para filho. Vamos entender, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Seria injusto. Deus não condena ninguém antecipadamente. Ele dá a todo ser humano o direito de escolha. Dá a todo ser humano o direito de mudar. Alguém lembra da mensagem do profeta Jonas? Jonas, desce a Nínive, prega, que dentro de 40 dias vou destruir as cidades por não arrepender. O que ele fez? Fugiu. O Eterno deu oportunidade para Jonas, não deu? Veio a palavra do Senhor a Jonas a segunda vez. Capítulo 2 de Jonas. E pela segunda vez. O Senhor deu pela oportunidade. Ele foi. O que aconteceu depois?
o povo se arrependeu. A priori, o que estava predestinado para aquele povo? A destruição, a morte, não era isso? Mas o Senhor mudou. Por que ele mudou? Porque o homem se arrependeu. A nação se arrependeu. Como que uma nação se arrepende e vai ser arbitrário, vai matar todo mundo? Quando há arrependimento, isso cheira as narinas do Eterno. Ele então perdoou e a sua ira foi aplacada. O sangue do Cristo fez isso na minha vida e na sua vida. Por isso que nós estamos salvos em Cristo Jesus. E aí, nós vamos entender que, mas deseja que todos se arrependam e convertam de seus pecados, de seus caminhos. Vamos citar rapidamente. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos. Segundo livro das Crônicas 7,14. Está escrito lá em Zacarias: voltai-vos para mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Esse voltar é voltar no sentido de arrependimento. O povo diz lá em Samuel, capítulo 7 de Samuel, o povo se arrependeu, tirou os deuses estranhos e nisso derramou água perante o Senhor. Deus se arrependeu e deu livramento. Arrependimento. Deus queria a morte do povo? Não. Queria que o povo se arrependesse. Outro fato. Nós temos aqui Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. O Senhor manifestou chamando todos os homens para a salvação. Está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não quer que ninguém perca a salvação, mas que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Outro fato, Lucas 24, 47. O Cristo ressurreto falou: é importante que se pregue começando pelo arrependimento. Outro texto, 2 Coríntios 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, promove arrependimento nos homens. Então, o Senhor não quer que ninguém se perca. Espera que você vai para o inferno porque você é dessa forma. Você não está dentro do plano da eleição. Mentira. Se está na Bíblia que ele elegeu antes da fundação do mundo, toda a raça humana está eleita desde que reconheça Cristo. A sua decisão, você pode decidir, senão seria uma forma arbitrária. Vamos lá. E aí, ou seja, o que está? A salvação está baseada em que então, professor? Arrependimento, na fé, justificação, regeneração, santificação e a glorificação, o processo final. E como que se dá isso? Nenhuma delas faz referência à condenação. Todos os textos que eu citei aqui e os outros mais que nós temos de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 29, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 5, versículo 11. Nenhum deles fala que Deus está condenando o ser humano. Mas está chamando pela salvação. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Meu Deus, é isto mesmo? Deus tem prazer, o Eterno tem prazer em mandar alguém para o inferno? Não. As decisões que você toma, está na Bíblia. Preste atenção, Efésios 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Não andai como que nécios, mas andai como justo, como sincero, pessoa sóbria, remindo o tempo porque os dias são maus. É o que a Bíblia Sagrada diz. Outro fato aqui interessante para finalizarmos. A salvação sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina, é segundo o querer, é segundo a memória, é segundo a mente, é segundo o coração do próprio Deus. E para finalizarmos, todo esse projeto, tudo isto é para constatar que o Senhor, Ele nos elegeu, nos predestinou na base do amor. Como está escrito. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Nós temos 2 Tessalonicenses 2,13, 2 carta de Timóteo 1,9, isso já estava no projeto do Senhor, na sua presciência. E aí, ou seja, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos, promover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou. Isso implica dizer que a salvação, como favor merecido, provém do amor
de Deus. E aí, João, Evangelho 12:32, fala justamente num ponto que Cristo falou assim: se o trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas quando ele morre, ele produz e atrai pessoas para si. Então, ou seja, quando ele se entrega, vou atrair muitos a mim. Então, ou seja, automaticamente concorda com Isaías 53, versículos 7 e 8, onde que fala que a sua morte, o fato de o Senhor ter agradado moê-lo pelos nossos pecados, é porque vai atrair a muitas pessoas para o Senhor. E aí, outro fato para a gente terminar. Tudo isso aconteceu como? Desde a eternidade, segundo a presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. E assim, finalizamos mais uma lição sobre a eleição e a predestinação, baseada no amor do Senhor, antes da fundação do mundo, cristocêntrica, priorizando a adoção de filhos para que não sejamos confundidos, porque o Senhor conhece o que são seus. Muito obrigado e até a próxima aula. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por este ensinamento tão precioso nesta manhã de domingo, né? Que Deus continue abençoando o pastor José Ronaldo, juntamente com a sua família. E eu tenho certeza que você foi muito edificado através desta palavra, né? Uma palavra muito esclarecedora, com muito embasamento bíblico. Que Deus continue guardando a vida do pastor José Ronaldo e de todos aqueles que nos assistiram, nos acompanharam nesta manhã. Eu tenho certeza que foi uma manhã de muito conhecimento, de muito proveito diante da exposição da palavra do Senhor Jesus Cristo. E já convidamos os irmãos para no próximo domingo estarem conosco, aqueles que puderem presencialmente aqui no templo e aqueles que não puderem nos acompanhando pelas redes sociais. Nós iremos tratar sobre a iluminação espiritual do crente. Temos a certeza que o Senhor também irá falar muito aos nossos corações. Iremos também aprender aí mais e mais da sua palavra. Pois bem, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao término de mais uma escola bíblica dominical. Lembrando a todos que às 19 horas, hoje às 19 horas, nós estaremos aqui para um grande culto com a nossa juventude. Culto com a nossa juventude hoje às 19 horas. Você é o nosso convidado para estar aqui conosco no templo presencialmente. Você que não está no grupo de risco, você que não está acima de 60 anos, venha para a igreja participar juntamente conosco aqui no templo. Nós estamos aí seguindo todas as normas de segurança, desde o distanciamento nos assentos, estamos disponibilizando o gel na entrada, tapete sanitizante, e o nosso templo é muito amplo, podemos suportar aqui, com esse distanciamento aí, pelo menos 400 pessoas. Então você é o nosso convidado para estar conosco, hoje às 19 horas, presencialmente, e eu tenho certeza que, mais uma vez, o Senhor irá se fazer presente em nosso meio. Você que não pode, irá nos acompanhar através das redes sociais, e te pedimos que compartilhe para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos então orando. Eu quero convidar ao microfone o pastor Isaías Acácio, estará fazendo esta oração, e nesta oração nós queremos pedir aos irmãos que lembrem do pastor Saulo, que encontra-se hospitalizado, para que o Senhor possa visitá-lo nesta manhã de domingo e restabelecer a sua saúde. Amado Jesus, rendemos-te graças, meu eterno Salvador, por esses momentos felizes que passamos na tua casa e na tua santa e bendita presença.
Rendemos-te graças da maneira tão linda que o Senhor ministrou aos nossos corações, através da vida do teu filho, ó Pai, pastor José Ronaldo. Te damos-te graças porque a tua palavra é viva e ela é eficaz. Te damos-te graças porque essa graça bendita nos alcançou e somos eleitos pelo poder do teu Santo Espírito. Aplica, Senhor, essa palavra em nossos corações, para que possamos sair daqui, ó Pai, não somente como ouvintes, mas praticantes, ó Deus, desse ensino normativo que tanto alimenta a nossa alma e que nos dá, Senhor amado, uma nova dimensão de vida para prosseguirmos a nossa caminhada até chegar ao céu. Rendemos-te graça pelos nossos irmãos que aqui estiveram presentes. Rendemos-te graças pelo nosso pastor presidente, a sua família. Rogamos a bênção do Senhor pelos nossos internautas, ó Pai. Pedimos ao Senhor que visite também ao pastor Saulo. Amado Jesus, ajuda o teu filho, Senhor. Sê com ele naquele momento difícil, a sua família. Nós estamos clamando, ó Deus, para que o Senhor entre com providência. Estenda as suas mãos sobre a vida do teu servo. Amado Senhor, continue também visitando as famílias enlutadas. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, do planeta Terra. Ajuda-nos, ó Senhor, a guardar o tempo, do tempo de refrigério que cremos que o Senhor ainda trará sobre as nossas vidas antes do arrebatamento. Amado Senhor, continue abençoando as programações que se seguem, dando vitória também ao pastor Ribeiro e à sua família. Ajuda-nos, ó Senhor, é o que nós te pedimos e lhe agradecemos, no precioso nome do teu santo Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Recebam a bênção pastoral, que o grande amor de Deus, que a doce e maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.